Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Desde já nós louvamos a Deus pela vida desta igreja, pastor Artal, juntamente com a pastora Jo, com todo o corpo ministerial dessa igreja, toda a membresia. Nós queremos adorar a Deus. Fomos bem recebidos. Nós estávamos, né, visitando desde 20 e poucos de outubro, analisando, observando. E nós viemos a convite daquele casal abençoado ali, a missionária Romilda e irmão Cristóvão. E também nós conhecemos o pastor Marcelo. Congregamos todo mundo junto, né? Todo mundo já congregou junto, aleluia. E aí eu liguei para a missionária Romilda, eu falei, nós nos desligamos da DJP, Assembleia de Deus João Pinheiro, sede fica em João Pinheiro, Minas Gerais. E nós estamos procurando a igreja, ela, vem para cá, com aquele jeito dela, né? Vem para cá, o pastor lá, uma benção, irmão lá, são uma benção, vem para a igreja. E já fui também da convenção da CEADIF, me desliguei esse ano porque eu achei que eu fosse me filiar à convenção de Minas Gerais. E eu liguei e eu expliquei para ele, só que acabou que nós voltamos e vamos voltar para a CEADIF, né? E então, prove o Senhor, nós regressarmos à nossa convenção de origem. Então, nós temos uma trajetória aqui no Valparaíso, nós estamos nos apresentando, porque como que o irmão é apresentado agora e já está pregando, né? Chegou agora e já está sentando na janela, que arrumação é essa, como diz o paraense, né? Só que nós conversamos, nós chegamos, nós mostramos o nosso currículo ministerial para saber a nossa origem, a nossa trajetória. Sirvo a Jesus há 23 anos. Semana que vem faço 20 anos, fazemos 20 anos de casamento. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, Lidiane, diaconisa Lidiane, minha filha Isabela, que está ali. Então Deus é bom. E Deus é tão bom que eu peço para você abrir Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Nós vamos compartilhar esta palavra. E o que eu acho mais maravilhoso ainda, que quando eu orava ao Senhor, pedindo uma palavra para compartilhar com os irmãos, Deus me dava um direcionamento sobre localização, sobre Uber. Aí o pastor vem, e aí ele traz, em seu momento aqui de saudação, aí ele começa a falar sobre localização. E aquela. Eu falei, eita Jesus, para quem prega isso é uma maravilha, porque dá uma certeza que a gente está no rumo certo, a gente está no caminho certo. Mateus 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita, largue a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam ela. 2 caminhos, 2 escolhas. Qual é a tua escolha? Qual é o teu caminho? Jesus, ele está encerrando o Sermão do Monte. Quando Jesus começa a proferir o Sermão do Monte, no capítulo 5 desse mesmo evangelho, ele sobe ao monte e chama os seus discípulos. Chama aqueles que estavam ao seu redor, que seriam os futuros apóstolos. E ele começa a ensinar a ética do reino, a postura do reino. É uma tônica muito grande na Bíblia Sagrada, que Jesus ele diz assim: ouviram o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Por que Jesus ele aborda desta maneira? Porque os antigos, os religiosos, colocaram
613 mandamentos, um adendo puxadinho, a lei de Deus. E esse povo caiu na religiosidade. E agora Jesus está mostrando o sentido real da palavra de Deus. Ele está fazendo a correta aplicação da palavra de Deus. O povo honrava Jesus com os lábios, mas o coração estava distante. E quando ele começa a proferir o Sermão do Monte, vai tudo na contramão do que os religiosos pensavam e pensam. E nos tempos de hoje, vai tudo na contramão desta guerra cultural que nós estamos enfrentando em nosso contexto mundial. O cristianismo, ele é teoria, mas ele é prática, mais prática que teoria. O cristianismo é uma pirâmide invertida. O cristianismo vai na contramão do que o mundo prega, do que o mundo pensa. O caminho é diferente. E Jesus falando esta palavra, para aqueles homens era uma afronta. Uma cultura rodeada de religiosidade, rodeada de falsos mestres, rodeada de um crescente, de um surgimento do gnosticismo, religiões de mistério, idolatrias. E vocês podem perceber que quando Jesus fala das duas estradas, os dois caminhos, ele fala para acautelar, ou seja, tomar cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque só existem dois caminhos. O mundo de hoje prega que há muitos caminhos que se chegam a Deus, e isto é errado. O crente salvo em Jesus não faz aliança com ecumenismo. Eu fui convidado para participar de um ecumenismo. E eu falei, estou fora. Semana passada, irmãos. Semana passada eu fui chamado. E eu falei, estou fora. Não existem vários caminhos, só existem dois. Dois caminhos, duas multidões, duas portas, somente isso e nada mais. E Jesus, ele começa com o imperativo: entrai pela porta. É uma ordem. Entrar pela porta. Eu entrei pela porta 17 de abril de 2002. Não me esqueço nunca. Um outro momento, quando tiver a oportunidade, nós vamos relatar como que se deu esta entrada ao Evangelho. E entrar é passar para dentro, ser admitido, fazer parte. Porta é sinônimo de passagem, entrada, caminho, acesso, abertura, ingresso. E existem duas portas, dois caminhos que conduzem à vida eterna e outra à condenação eterna. E aí Jesus, quando ele ordena entrar pela porta, não conheço todos, e alguns que acompanham pela live, Jesus está dizendo, entre pela porta. Em Mateus capítulo 9, versos 35 a 36, diz que quando Jesus começa seu ministério terreno, ele observa o povo e diz que eram como ovelhas sem pastor, e ele se compadece. E ele, diante de tudo isso que ele disse no Sermão do Monte, diante de todas essas filosofias e religiosidades, ele confronta os seus discípulos a dizer, entre pela porta e ande pelo caminho. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está fechando o Sermão do Monte. Você é crente, você quer ser meu discípulo, então entre pelo caminho, entre pela porta, mas pela porta estreita, pelo caminho apertado. O caminho espaçoso, irmãos, é natural que a gente queira um lugar espaçoso, goste de lugares espaçosos. É normal. E
Quando você lê o Antigo Testamento, a bênção de Deus está atrelada ao quê? A ampliações, a coisas grandes. E, de repente, Jesus fala de caminho apertado e caminho estreito, e porta estreita. Que negócio é esse? A gente acha, e é natural preferir o espaço amplo, fácil acesso. Mas, cuidado, no que diz respeito ao Evangelho, o Evangelho não é porta larga, ele não é caminho largo, ele não é essa mensagem soft, essa mensagem coach que está sendo pregada em muitos púlpitos. Porque tem pessoas tratando traumas, tratando pecados, dizendo que são traumas, ao invés de tratar como pecado. E pessoas estão sendo enganadas e a raiz do problema não está sendo arrancada. Porque estão distorcendo as coisas. Estão massageando o ego, estão amoldando a palavra ao cliente, aquele que está fazendo parte do mercado da fé. Jesus não é mercadoria, irmãos. A palavra de Deus não é mercadoria. A palavra de Deus tem que ser pregada na sua integralidade. Porque é só uma porta estreita, um caminho estreito. Eu não sou legalista, eu não sou quadrado, eu não sou careta, irmãos. Mas no que diz respeito à palavra de Deus, aleluias, Deus nos deu uma responsabilidade e Deus deu graça, porque vocês que estão sentados aí, aleluia, não merecem ficar ouvindo coisas que não devem. E ai de mim se começar a ensinar heresia, a taca já come logo. Então é uma responsabilidade muito grande. A porta larga, caminho espaçoso, facilidade para entrar, caminha com tranquilidade, sem aperto, sem exigências. Ou seja, vive-se do jeito que quer. Hoje tem o quê? Evangélico nominal. Vem o IBGE e pergunta, que religião que você é? Ah, eu sou evangélico, praticante ou não praticante? Isso era inconcebível alguns censos atrás, irmãos. Hoje virou moda ser evangélico. Hoje qualquer um se diz evangélico. E está tudo certo. Camarada canta música mundana, música de traição, música disso, daquilo, e vai uma igreja e batiza o camarada. Está lavando o pecado do cara. Olha só. Os que entram pela porta larga e agora trilham o caminho espaçoso, estão indo rumo à destruição, ou seja, estão destinados não à aniquilação, e sim à perdição eterna. Provérbios 4,19 diz, o caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão, nem sequer sabe os que fazem tropeçar. Salmos 1:4-6, não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Romanos capítulo 2, 7-11 diz, Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para os que praticam bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Esse é o caminho daqueles que entram pela porta larga e caminho espaçoso. Podem fazer o que quiser, podem pensar da maneira que quiser, mas um dia se dobrarão perante Jesus e toda língua confessará que Jesus Cristo é Filho de Deus para a glória de Deus Pai. Mas, irmãos, você veio para cá só trazer mensagem de derrota? Não, irmãos.
nós estamos apresentando o que é o caminho largo. E agora como fazer? Atos capítulo 2, Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar no dia de Pentecostes. E ele começa a dizer que Deus ressuscitou Cristo Jesus, que a promessa do Espírito Santo era para todos que estavam perto e de longe, para jovens e velhos, e era para todos, e que os judeus haviam crucificado Jesus. E a mensagem foi tão poderosa, que um olha para o outro e diz: e agora que nós estamos... O que nós vamos fazer agora, meu irmão? Aí Pedro, quando começou a ver aquele tumulto, um olhando para o outro, de repente Pedro fala: arrependam-se, para que venham sobre vós tempos de paz e refrigério. Então aquele que está na porta larga, no caminho estreito, creia no Evangelho e arrependa-se dos seus pecados. Porque a porta ainda está aberta, mas ela vai fechar. Lembre-se que a arca, ela foi fechada por fora, não foi fechada por dentro, não. E quando Jesus fechar, acabou-se. Mas a porta está aberta. Jesus ainda salva, batiza, liberta e levará para o céu. Mateus capítulo 11, 28 ao 30, Jesus lança a rede uma vez mais. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei que sou manso e humilde, e aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarão descanso para as vossas almas. Jesus ia tirar aquela canga de cima do cavalo do diabo. É isso que Jesus está falando, ele ia tirar a canga. Ali, meus irmãos, ia colocar um jugo suave, que dá para carregar. Ah, mas é difícil, é pesado. Não, os vossos mandamentos não são penosos, diz o apóstolo João. Não é fácil, mas não é pesado. E agora passamos pela porta. Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passar entrará e sairá e encontrará pastagem. Você entrou no caminho, você está no caminho. Agora, como é esse caminho estreito e apertado? Aí é o que você precisa ter em mente. Que primeiro, no caminho estreito, Deus mostra a direção. João 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho que te conduz à verdade, a verdade que liberta, e libertando da mentira e do engano do pecado, recebe vida. Aleluias, louvado seja Deus. Só Jesus é o caminho, o resto é trieiro, irmãos. Aleluia. Assim diz os antigos, né? Só Jesus é o caminho, não tem outro. Então, olha aqui, pastor Ezequias, né? O senhor falando de direção, olha aqui, ó, no caminho estreito Deus mostra a direção, está aqui na mensagem. Quando eu comecei a orar, eu pedindo graça para compartilhar com vocês, Deus começa a me falar sobre Uber, sobre localização, compartilhar localização, porque a gente pega aquela localização e chama o Uber e tem a certeza absoluta de que ele vai nos levar do ponto A até o ponto B que precisamos. E muitas vezes o crente está no caminho e acha que Deus não tem a direção certa. Mas Deus tem a direção certa, irmãos. Às vezes o caminho que Ele escolhe é o que você não quer. O caminho que Ele escolheu para a minha vida, muitos não quererão. Muitos não gostariam. Mas eu vou fazer o quê? Não tem como. Êxodo capítulo 13, versos 21 a 22. Israel está saindo do Egito.
E o caminho, irmãos, para a Palestina, o caminho para Israel, era aproximadamente 3 a 4 dias de viagem. Mas Deus que conhece todas as coisas, e Deus sabe lá na frente, Deus fala, não, vou mudar a rota. Porque na hora que ele vê aqueles filisteus, tudo adestrado para a batalha, esses fazedor de lenha, carregador de pedra, na hora que vê aqueles filisteus prontos para a batalha, eles vão, sair correndo. E a Bíblia diz que os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Aleluia! E o que eu acho interessante é que Deus coloca de noite uma coluna de fogo para aquecer Israel e direcionar Israel. Coloca uma nuvem, uma coluna de nuvem, para dar sombra e direção. Quando a coluna, ela parava, ou a nuvem parava, Israel parava e armava o tabernáculo, armava a tenda. Quando a coluna se movia, a chama se movia, Israel se movia. E vocês observam que a disposição das 12 tribos de Israel era em torno do tabernáculo. Não é aleatório, é Deus no centro e a gente volta, e Deus dando direção ao seu povo. Ei, você está no caminho estreito, apertado, mas Deus tem direção correta para a tua vida. Não saia deste caminho, não olhe para a esquerda nem para a direita. Aleluia. E no caminho estreito, o Egito ainda está em nós. Foi tratado sobre, né, professor, sobre a santificação hoje, na EBD. E no caminho estreito, o Egito ainda está em nós, porém Deus está nos transformando. Foi falado da santificação progressiva aqui na aula pela manhã. É um progresso, é um processo na vida do crente, e você que deve buscar a santificação. Deus é o autor, o agente da santificação, mas a busca por ela é você. Somos nós. Deus deu todo o ferramental através do seu Santo Espírito e através da palavra para que o crente salvo em Cristo seja santificado. Mas você e eu temos que buscar. Santificação posicional, quando você é transformado de filho da ira do diabo para filho de Deus. Santificação progressiva é que vai acontecendo paulatinamente. Santificação final ou glorificação é quando este corpo corruptível, se transformará de incorruptibilidade. Ou seja, quando nós recebemos o corpo glorificado. E aí nessa caminhada, voltando aqui à mensagem, o povo de Israel, não, lá a gente comia pepino, lá tinha alho, lá tinha uma marmita boa lá, os cabas tudo escravo de Faraó, com uma carga mais em cima, mais pesada. Aí o crente começa a passar um arroxo. Aí quando eu não era crente, meu Deus do céu, o negócio era assim, assado e não sei o quê, meu Deus do céu. Você quer voltar lá para a velha vida, quer ser escravo do diabo? Ou prefere suportar as afrontas? Moisés, Hebreus capítulo 11, diz que Moisés recusou-se ser chamado de filho da filha de Faraó, e antes escolheu sofrer a desonra, o opróbrio, e liderar o povo de Deus. É assim, irmãos. Então, no caminho estreito, as arestas estão sendo aparadas. Nós estamos sendo podados. Para que sendo podado? Para sofrer? Não, para que dê mais fruto. Seguindo. No caminho estreito, você enfrenta oposição. Porém, Deus abre o caminho. Voltando ao episódio de Israel saindo do Egito. Todo mundo saindo do Egito. A primeira luta que é o Mar Vermelho. E agora? Mar Vermelho. Povo desesperado. O povo gritando. Atribulando a vida de Moisés. E aí Moisés vai orar ao Senhor. E Deus fala para ele: Moisés,
Pega esse cajado, toca nas águas e diga ao povo que marche. Então entenda que no caminho estreito que você está andando, você tem que ter em mente. Você vai enfrentar a oposição. E eu achei muito interessante a palavra que o pastor presidente trouxe ontem, para os obreiros. Ele falou sobre isso, basicamente. Que o obreiro, tem obreiro que na hora que põe o pé, vê a obra, quer sair correndo para trás. Mas não, irmãos, quem disse para você que o evangelho é um mar de rosa te enganou? Por isso que depois que Jesus fala das duas portas, ele fala dos falsos mestres. Porque o falso mestre é aquele camarada de palavras suaves, palavras delicadas. Muitas vezes não é confrontador. Tome cuidado. Isaías 45, verso 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Ei, está sofrendo oposição, persevere e persista, porque Deus abre o caminho, aleluia. Eu sou aquele que tem a chave. Jesus não tomou chave de Satanás não, irmãos. Apocalipse capítulo 1 fala, eu tenho a chave de Davi, aquela que abre que ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Muitas vezes pregamos que ele foi no inferno tomar chave, ele não foi no inferno tomar chave de coisa nenhuma. Ele tem a chave, ele tem todo o poder. No caminho estreito enfrentamos o desânimo, porém Deus reanima. Entenda, e é uma coisa que a gente muitas vezes não sabe lidar. Depois de grandes vitórias a gente baixa a guarda. E é onde o diabo se aproveita desta situação. Quando a gente recebe uma grande bênção, baixa a guarda e aí ele entra. Olha só, profeta Elias desafia 850 falsos profetas. Zomba. Faz e acontece, o fogo cai do céu. Aí Acabe vai correndo para Jezabel e fala, olha, esse cidadão aí matou seus profetas tudinho que você pagava aí, para você estar na tua mesa comer um churrasco contigo. Aí Jezabel ficou indignada e falou, olha, eu vou atrás desse homem e vou matar. Do jeito que ele fez com meus profetas, eu vou fazer com ele. O homem recebe essa notícia e sai correndo. E sai caminhando com medo daquele recado que ele recebe. E aí ele vai para debaixo de um pé de zimbro e começa a dormir. Aí o anjo vai, te acorda, meu filho. Aí providencia uma alimentação, ele dorme de novo. Aí de novo o anjo, te acorda, rapaz. Aí prepara uma comida ali, com mais substância, e fala, olha, come e bebe, porque a jornada, ela é longa. E esse homem caminha 40 dias até chegar ao Monte Sinai. E ele entra na caverna. Quantas e quantas vezes a gente não entra na caverna, né? Eu já entrei. Não estou aqui dando uma de super crente, não sou melhor do que ninguém, não sou santo mais do que ninguém. Já entrei na caverna, não queria sair de jeito nenhum. Mas graças a Deus que o nosso Deus, Ele é conosco, Ele está provendo direção, Ele está provendo graça, Ele está animando, Ele está conosco. E aí, passa um vento, as pedras caem, e Deus não estava naquele lugar, naquele negócio. Veio fogo, aquela situação, e Deus não está naquele lugar, naquele negócio, melhor dizendo. E de repente Elias ouve a voz do Senhor. Ele
sai da caverna e de repente ele ouve um sussurro do vento, ou o cicio do vento. Ele ouve: ei, saia da caverna nesta noite e sinta o vento do Espírito te animando, te consolando, te fortalecendo nesta caminhada. Aleluia. É porque a gente acha que Deus vai fazer coisas. Não é que Deus não faça, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas é que a gente acha que Deus só está com a gente se Deus fizer uma pirotecnia assim. A gente muitas vezes pensa dessa maneira, né? E Deus, Ele está agindo nas pequenas coisas, nas coisas mais simples. No caminho estreito, somos tentados pela distração, porém Deus dá o escape. Somos distraídos a todo instante, a todo momento. Filipenses capítulo 3, verso 12 a 14, o apóstolo Paulo diz assim: olha, não que eu haja alcançado a maturidade, mas uma coisa eu faço, as coisas velhas eu deixo para trás, e prossigo para o alvo da plena vocação de Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Ele prossegue avante. Nós não podemos ser distraídos, mas quando somos tentados pelas distrações, Deus dá o escape. 2 Timóteo, principalmente o capítulo 4. Timóteo era um jovem pastor em Éfeso e na região de Colosso. E diz a palavra de Deus que ele sofre pelo fato de ser novo, ele sofre pelo fato de sofrer ataques de gnósticos, do gnosticismo e de falsos mestres. E o apóstolo Paulo, ele diz para ele: olha, eles podem tudo, Timóteo, tu, porém, não, Timóteo. Eles podem mergulhar na idolatria, na imoralidade, mas você não, Timóteo. Nós não podemos nos distrair, aleluia. Nós somos salvos em Cristo, lavados e remidos. Isaías capítulo 30, verso 21 diz: quando te desviares para a direita e para a esquerda, eis que ouvirá detrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele, não se distraia, mesmo que o caminho seja apertado, seja estreito, mas o destino é único. É o céu de glória, é a nova Canaã, é a eternidade com Cristo. O não que você diz aqui, recebe o sim na eternidade. O sim que você diz aqui, você recebe o não na eternidade. Quando a gente chega ali na portaria com os irmãos, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Alegra o nosso coração. Agora imagina, você está lá, depois de toda luta, de toda peleja, e o caminho é estreito, que é para um andar um após o outro, para não ter que pensar de desviar, né? E aí você está lá, depois que Jesus separou o bode das ovelhas, né? E aí você está lá, chegando na Canaã celestial. E aí Jesus olha para o pastor André e fala: ah, sede bendito, bem-vindo, aleluias, entrai na herança que está preparada desde a fundação do mundo. Então ande no caminho estreito, persevere na porta estreita, porque você será recebido pelo próprio Senhor Jesus. No caminho estreito achamos que estamos sós, porém Ele é o Emanuel, Deus conosco. Isaías 63, 9. Em todo o sofrimento deles, Ele também sofreu, e Ele mesmo os salvou. Em seu amor e misericórdia, Ele os resgatou.
levantou-o nos braços e os carregou ao longo dos anos. Deus é contigo, aleluia. Ele está dizendo que Ele carregou nos braços o seu povo durante todos esses anos. E finalizo. No caminho estreito, pensamos que não vamos conseguir chegar, porém Ele dá vitória. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, 16 ao 18. Por isso não desanimamos, embora estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Olha como Paulo trata, olha este jogo de palavras que Paulo faz. Pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo uma glória eterna e pesada. Então o que é leve e momentâneo não se compara com o que é eterno e é pesado, aleluia. Porque quando se trata de Shekinah, se trata do peso da glória de Deus. Deus, Ele não manifesta a sua Shekinah dentro da igreja. Deus não manifesta a sua Shekinah no meio do povo. Porque se Ele manifestasse, toda a raça humana seria consumida. Mas Ele só dá a conta-gotas para você experimentar a glória de Deus. Mas quando nós nos manifestamos, aleluia, nós estamos vendo como que em espelho. Porque um dia há de se manifestar aquilo que assim como Ele é, seremos também. Aí a gente experimenta esta pesada glória. Louvado seja Deus. Ande no caminho estreito, persevere no caminho estreito, porque Jesus te tirou da condenação eterna. Aleluia, que Deus te abençoe, pastor.